Boa noite a todos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje, essa live tão especial. Boa noite, boa noite. Hoje teremos uma live muito especial com o Dr. Paulo. Falaremos sobre a dislexia e o autismo. Boa noite Fabiana, boa noite a todos que estão entrando. Vamos avisando o pessoal, já estou entrando, para a gente ir avisando, se acomodando, porque a aula hoje vai ser demais. Boa noite Isabel, que saudade, Márcia, o pessoal do Dislexia SC, que delícia, boa noite Márcia, que bacana todos aqui, a Cleide, querida, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe essa noite, com certeza com muito conhecimento, aí para enriquecer, né, a nossa estrada, né, aumentar os nossos saberes. Que delícia! Boa noite, Bárbara, boa noite. Que bom vocês aqui, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aguardando o Dr. Paulo, que com toda a generosidade aí aceitou o convite. Também estou ansiosa, Bárbara, estou muito ansiosa do nosso assunto de hoje. Aqui a gente sempre fala da dislexia, né? E a dislexia com o autismo é um tema que eu sempre quis abordar aqui, mas como vocês sabem que tudo que eu abordo aqui é uma coisa muito séria, tudo que eu abordo aqui é de qualidade, sem achismo. Então eu estava pensando um profissional desse tamanho, né? Então foi aí que eu assisti uma palestra aqui na minha cidade de Ribeirão Preto, do Dr. Paulo, e fui conversar sobre essa angústia minha de pensar sobre esse diagnóstico tão difícil de ser feito sobre a dislexia com o autismo. Dr. Paulo já entrou, então vamos. Frio na barriga, né, gente? Um frio. E eu já mandei o convite, vamos ver se deu certo. Eu acho que Oi. sim. Oi, eu não tô vendo. Você está me vendo? Samantha, tá me vendo? Não. Eu tô Sa- numa. Ai, Samantha, tá não, me não vendo? tô. Não. Não, você tá me vendo? Você Ah, tá num quadro preto para mim também. jura? É. Mas vamos perguntar para o pessoal, Linda, se eles estão nos vendo, porque já me aconteceu isso uma vez e para o pessoal estava normal. Vocês estão conseguindo ver nós dois e ouvir o nosso áudio, pessoal? Eu tô vendo o áudio, mas não tô vendo. Mas o que será? Já aconteceu Peraí, deixa uma eu vez, aqui. é um bug do Instagram. Quer ver? Vamos ver. Ai, hein, gente? Vamos ver, vamos ver. Aqui. Vamos ver se eu consigo agora. Vamos lá. Está vendo? Todo mundo está vendo? Está normal os dois? Eu agora não estou vendo nem escutando o Dr. Paulo. Ai. E agora? Peraí. Dr. Paulo sumiu. Será que ele assustou? Dr. Paulo sumiu. Vamos ver, vamos procurá-lo. Ele não está aqui. Dr. Paulo. Ele deve ter caído. Será? Aqui, ó. Ativou o vídeo. Vamos ver, Oi, vamos ver. Samantha. Oi, você entrou. Eu não estou te vendo. Você está me vendo, doutor? Também não tô. Eu apareço num quadro preto para você, não é? Não, você não me aparece. Eu só apareço. É igualzinho.
É igualzinho o meu. Você fica num quadro preto, para mim eu não te vejo, eu só vejo a mim mesmo. Isso é um bug do Instagram e já aconteceu 2 vezes semana passada em outras lives também. Pessoal, digam se vocês estão vendo nós dois aqui, porque se vocês estiverem vendo, a gente consegue fazer a live normalmente, mesmo sem eu ver Samantha e sem ela me ver. Ó, o pessoal Isso. está dizendo que está ok, eles conseguem nos ver. É E algum tá ok. bug que eu não consigo ver você e você não consegue me ver, mas eles conseguem ver a gente normal. Então dá para tocar sim. Isso Dá começou faz uns 15 tranquilo. dias mais ou menos, Samantha. Faz uns 15 dias que começou isso e é algum bug do Instagram. Daqui a pouco eles arrumam isso. Ah, com certeza, mas tá tudo normal. Eu entrei numa outra conta minha da clínica, Uh-uh. está realmente normal. Então, vamos tocar ficha. Ótimo. Obrigada, doutor Paulo. Que honra recebê-lo, mesmo com bug. Eu é que agradeço pelo convite. Eu é que agradeço pelo convite. Esse é um tema super interessante, é um tema super palpitante. E aqui, ó, eu já deixei o meu DSM aqui, aberto aqui, para que a gente possa discutir, porque existe uma dúvida gigante a respeito dessa comorbidade entre autismo e dislexia, e nós vamos acabar com essa dúvida hoje, porque eu até já marquei aqui aonde que eu preciso mostrar para vocês para a gente resolver essa dúvida. Você sabe que assim, eu tô aqui já há 4 anos, né, abordando a dislexia, abordando o transtorno de déficit de atenção, mas esse tema sempre incomodou sobre falar sobre o autismo e a dislexia sem achismo, né? Quem me acompanha aqui sabe tudo que eu abordo, sempre pensando na informação correta, né? Gostando ou não. E quando eu assisti sua palestra, eu falei assim, é aí, eu achei, e assim, foi uma honra participar da sua aula, assim, abriu minha cabeça para um outro caminho, e eu só tenho que agradecer também, o doutor está aqui com a gente, muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite, Linda. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que eu ainda não tinha feito nenhuma live abordando especificamente. Olha que eu faço isso há tantos anos. Eu acho que eu não tinha feito nenhuma live ainda abordando especificamente esse tema, autismo e dislexia. Você sabe, Samantha, que essa história de que não pode haver dislexia em crianças com autismo surgiu faz uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. E eu honestamente não sei da onde surgiu isso, mas isso se espalhou, de que é uma comorbidade impossível. E nós vamos hoje discutir aqui, inclusive eu peguei o meu DSM, o DSM-5, e eu vou mostrar aqui exatamente do livro aonde que está autorizando o diagnóstico. Porque esse tema, né, muitos, até a comunidade, né, de dislexia que eu faço parte, a gente sempre teve ressalta, sempre disseram que não podia, né, por N fatores. Então, essa dúvida e esse diagnóstico também nos preocupa de não é todo mundo fazer esse diagnóstico, né, ser um diagnóstico preciso. Como o autismo, né? Hoje, vamos já entrar falando um pouco sobre essa moda, né? Todo mundo é autista. O que o doutor falaria sobre essa parte da educação? Porque eu sou da educação, sou neuropsicopedagoga, mas eu estou dentro de escola. Então, a escola tem essa fala muito, né? Hoje é uma enxurrada de diagnóstico. E isso, por um lado, é bom, mas para o outro, até que ponto esse diagnóstico é preciso e de qualidade? O senhor poderia falar um pouquinho Perfeito. sobre isso? Eu acho que existem várias perspectivas aí que a gente precisa analisar, né? A primeira, ela é mais ou menos óbvia, né? Se você pegar nesses últimos 10, 11 anos, é claro que o número de diagnósticos de autismo aumentou muito, mas aumentou muito por uma questão de que os critérios diagnósticos mudaram em 2013. Então, nesse livro que está aqui na minha frente, que é a nossa Bíblia, que é o DSM, que é o livro da Associação Americana de Psiquiatria, em 2013 os critérios diagnósticos ficaram muito mais amplos. Então, muitas pessoas que não tinham diagnóstico de autismo anteriormente passaram a ter diagnóstico de autismo. Então, se você observar a partir de 2015, 2016, que é quando o DSM-5 começa a ser amplamente utilizado no mundo inteiro, as curvas epidemiológicas explodem o diagnóstico de autismo. Então, quanto a isso, não há dúvida
nenhuma. Um outro aspecto também, Samantha, que eu tenho discutido muito, é que essa explicação que eu dei agora, que os critérios mudaram, isso é óbvio, todo mundo sabe a explicação que todo mundo dá. Agora, tem uma coisa que a gente precisa considerar que é o seguinte: estão sobrevivendo, estão nascendo mais pessoas com transtorno do espectro do autismo. E eu vou dar um exemplo que é um exemplo clássico que eu dou em todas as aulas quando eu falo da parte epidemiológica. Quando eu me formei médico há 25 anos atrás, um bebê que nascesse prematuro, por exemplo, com 1 quilo, esse bebê ia morrer. Por que que ele ia morrer? Porque não existia uma tecnologia suficiente para que a gente pudesse fazer, para que a gente pudesse manter essa criança viva. Hoje, bebês que nascem com menos de meio quilo, com 420, 480 gramas, a gente consegue manter essas crianças vivas. Essas crianças recebem alta do hospital. Qual é a relação? A relação é que, por exemplo, quando a gente fala de prematuridade, crianças que nascem abaixo de 32 semanas de idade gestacional, ou seja, crianças prematuras, têm o dobro de risco de terem diagnóstico de autismo. Então, se eu estou dizendo que há 25 anos atrás todas essas crianças morreriam e hoje essas crianças não morrem mais, e o risco no risco na prematuridade é o dobro, é claro que está aumentando o número de pessoas autistas no mundo, né? Vou dar outro exemplo que eu também gosto muito. Se você pegar a população de pessoas com síndrome de Down, esse número ele ainda é incerto, mas é muito frequente o diagnóstico de síndrome de Down em pessoas com. É muito frequente o diagnóstico de autismo em pessoas com síndrome de Down. Talvez isso chegue a 17%, talvez a 23%, né? O que acontece? Há 25 anos atrás, um nenezinho com síndrome de Down que nascesse, por exemplo, com uma cardiopatia congênita, com uma doença cardíaca grave, uma tetralogia de Fallot, uma transposição de grandes vasos, essa criança ia morrer. Por quê? Porque não havia uma tecnologia suficiente para salvar essas crianças. Hoje em dia, é muito raro de uma criança com síndrome de Down morrer por uma doença cardíaca. Então, veja, se essas crianças com síndrome de Down, elas estavam morrendo há 20 anos atrás e elas não estão morrendo mais hoje, e a gente sabe que a incidência de autismo em síndrome de Down é absurdamente alta, é claro que o número de pessoas com síndrome de Down tem aumentado, né? Então, isso é uma perspectiva, Samantha, que é uma perspectiva mais técnica, né? Agora, existe uma outra questão que é a seguinte: tem muito diagnóstico errado de transtorno do espectro do autismo. Sempre que eu falo isso, eu tomo um pouco de cuidado, porque sempre vem alguém e fala assim: o Dr. Paulo está querendo desconstruir o diagnóstico, o Dr. Paulo está querendo, como é que é o termo que eles usam? Invalidar o diagnóstico. Eu não estou querendo nada. O que eu digo é que existem os critérios diagnósticos aqui do DSM-5 e a gente precisa utilizar esses critérios diagnósticos com fidelidade. O nome é esse, a gente precisa ser fiel aos critérios diagnósticos. Então está aqui na página 50 o capítulo do transtorno do espectro do autismo. Para você dar diagnóstico de autismo, você tem que pegar cada critério diagnóstico e ir batendo um por um, do primeiro grupo e do segundo grupo. Do primeiro grupo você tem que ter 100%, do segundo grupo pelo menos 50%. Se tiver faltando um critério diagnóstico, você não está autorizado a dar diagnóstico de autismo. E você sabe por que isso é importante, Samantha? Porque quando as pessoas erram o diagnóstico do autismo, você concorda que elas estão dando diagnóstico de autismo a uma pessoa que não é autista, tá certo? Essa é a questão. Estão dando diagnóstico de autismo a uma pessoa que não é autista. O que cria na população? O que cria na população é a seguinte percepção: bom, se ele é autista, eu também sou. Por quê? Porque eu sou mais ou menos igual a ele. Esse negócio de estereotipia, um pouco disso eu também tenho. Um pouco de não gostar de barulho, eu também tenho. Um pouco de não gostar de pessoas, eu também tenho. Então, se ele é autista, eu sou. Daqui a pouco todo mundo é autista. Você entende o problema disso? Isso é o que invalida o diagnóstico de fato das pessoas que são autistas. E eu sempre tenho dito, porque as pessoas falam assim: tá, mas o que é que você tem a ver com isso? Se o cara foi lá num médico e ganhou o diagnóstico de autismo, coisa e tal, isso não é problema seu, isso é problema dele e do médico dele. Perfeito. Qual é o problema? Aí eu vou dizer aonde que chega o problema até mim. Eu trabalho com um pedaço da população do transtorno do espectro do autismo que são crianças muito graves. Eu rarissimamente atendo um autista nível 1 de suporte. Minhas crianças são muito graves, autista nível 2, 3, quase todos com deficiência intelectual e tal. Você concorda comigo que essas crianças com autismo nível 2, 3 de suporte,
elas precisam de muito auxílio do governo, precisam de auxílio, elas precisam de auxílio de tudo, tá certo? E veja, existe desde 2012 no Brasil uma legislação muito forte para proteger essas pessoas no transtorno do espectro do autismo, quando em 2012 equalizou os direitos da pessoa autista com as demais deficiências, perfeito? Então, qual é o meu problema? Aonde que isso aí chega até mim? O que chega até mim é o seguinte: se daqui a pouco a gente vai dando diagnóstico de autismo e daqui a pouco metade da população é autista, você concorda que pela legislação de 2012 todas essas pessoas vão ter direitos? Se todas essas pessoas vão ter direitos, você concorda que daqui a pouco vai faltar dinheiro para as minhas crianças, que são nível 2 e 3 de suporte, e que de fato precisam muito, mas precisam muito. Então, daqui a pouco, a gente vai ter distribuído de forma equânime para todo mundo um direito, e o que vai acontecer é que os meus pacientes nível 2, 3 de suporte vão ficar sem. Por quê? Porque o dinheiro acabou. Você entende aonde que esse problema toca em mim? Então, o que, que eu digo? Quando a gente fala assim, pessoas autistas têm que ter direito a isso, isso, isso. Não. Isso não é justo. Por que, que isso não é justo? Porque dentro do transtorno do espectro do autismo existe uma variedade gigantesca de pessoas. Vamos supor que Paulo, eu fosse autista nível 1. Ué, eu poderia ser. Eu posso ir lá num coisa, talvez eu tenha autismo nível 1, tá certo? Você acha que seria justo que um cara como eu tivesse acesso a todos os benefícios que a legislação autoriza? Ou seja, justo legal é, mas eu digo num sentido lato sensu, num sentido mais filosófico. Você acha que é justo que eu tenha acesso a tudo isso e daqui a pouco falte dinheiro para uma criança que ela tem 6 anos, autismo nível 3, ela não sabe falar, ela faz cocô no meio da sala porque ela tem deficiência intelectual, ela não aprendeu a usar o banheiro, ela usa fralda. Será que é justo que eu tenha o mesmo acesso, o mesmo direito que essa pessoa? Eu não acho. Eu não acho justo, entendeu? O problema é que quando eu falo isso, já vem a galera do autismo no 1 me marretar. Não é essa a questão. Assim, se tiver sobrando dinheiro, eu acho que tinha que ser para todo mundo. O problema é que o Brasil é um país de gente pobre, tá certo? Nosso país é pobre. Então, se não tem dinheiro para todo mundo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar mais dinheiro para as pessoas que precisam mais, é simples assim. Então, a minha birra não é com autismo nível 1. Para mim não tem nenhum problema quem tem esse diagnóstico. O que eu não posso concordar é que, em alguma medida, isso comece a faltar benefício para crianças que são muito graves. Porque eu, por exemplo, vamos supor que eu tivesse autismo nível 1, eu tenho vida independente, eu consegui estudar, eu ganho dinheiro, eu sustento minha família, eu não preciso de nada. Eu não preciso de carteirinha para parar em local preferencial, eu não preciso de 80% de desconto para um acompanhante meu no avião, eu não preciso. Mas eu teria acesso. Entendeu? Eu pego lá minha carteirinha de autista, vou lá e eu teria acesso. Então a minha discussão, Samantha, ela é se isso é justo ou se isso é injusto. Não é se isso é legal ou se isso não é legal, porque legal é. A questão é que não parece justo. Aí você vai dizer assim, tá, Paulo, mas essa lei é de 2012, não tem o que fazer. Tenho que fazer sim. Como que tenho que fazer? Em vez da gente usar o diagnóstico para você ter acesso, a gente utiliza uma classificação de funcionalidade. Porque, veja, não interessa o nome que você dá para o diagnóstico do indivíduo. O que interessa é o quanto aquele indivíduo é funcional. Então, existe uma classificação, que é a classificação internacional de funcionalidade. Se você for autista nível 1 com uma classificação de funcionalidade alta, você tem acesso. Agora, se você for um autista nível 2, 3, mas, veja, você é de uma família rica, você tem acesso a tudo, coisa e tal, você não deveria ter acesso a esses benefícios, porque você tendo acesso a isso, você acaba tirando o benefício de uma criança que, de fato, não tem acesso a nada. Então, eu acho que a gente tem que avaliar esse boom do diagnóstico sob essas 3 perspectivas. Primeiro, o óbvio, que os critérios diagnósticos mudaram em 2013, aumentou o número. Segundo, que, de fato, estão nascendo mais crianças no transtorno do espectro do autismo, simplesmente porque elas pararam de morrer e agora elas estão sobrevivendo. E terceiro, porque há muito erro diagnóstico. E aí o erro diagnóstico, ele vem de uma falta de capacidade. Não tenho
que fazer. Não tem o que fazer no seguinte, um sujeito que não sabe dar diagnóstico de autismo, o que ele deveria fazer? Ele deveria encaminhar. Ele deveria dizer claramente para a família, olha, eu sou tecnicamente incapaz de te oferecer esse diagnóstico com um bom nível de certeza. Então eu vou te encaminhar para um outro profissional que ele vai te dar um diagnóstico com melhor nível de certeza. Agora, para isso acontecer, Linda, precisa ter uma coisa que se chama humildade, que é uma coisa que pouquíssimos profissionais têm, né? Assim, o sujeito dizer que ele de fato não tem competência técnica e encaminhar é uma coisa muito... Eu acho isso lindo. Eu acho lindo. Quando o sujeito tem a hombridade de dizer para você, olha, desculpa, não tenho a formação necessária, não consigo fazer esse diagnóstico, eu sou bom num monte de outras coisas, mas neste caso do seu filho, eu não sou tão bom. Prefiro que um outro profissional avalie. É só você ver na sua carreira quantas vezes você ouviu algum médico falando isso. Eu acho que nunca ouvi. O cara prefere errar do que dizer que não sabe. Eu, na minha prática na clínica, eu não trabalho com autismo, mas eu tenho uma colega que se formou comigo na mesma pós, né, que nós fizemos. Eu encaminho para ela porque ela se especializou, eu não. Mas o que é transtorno de aprendizagem, ela manda para mim. Então, assim, estamos cada um na sua praia. E claro, temos troca, eu aprendo muito com ela, creio que também ela aprende comigo, mas cada um na sua praia, né? E isso é hombridade, isso é honestidade até com a família, porque a gente não está lidando só com a criança. A gente está lidando, transformando uma família, né? Eu vejo, a gente transforma a família, não tem outra palavra em si, não é só a criança. Mas, doutor, eu queria te fazer uma pergunta de milhões, né? Que é o que todo mundo me perguntou essa semana, sobre a dislexia e a comorbidade do autismo, ou o autismo com comorbidade com a dislexia. Perfeito. Então veja assim, Samantha, eu entendo que as verdades elas têm vários prismas, né? Então eu que sou médico neuropediatra, aonde que eu busco as informações? No DSM-5. É por isso que eu estou fazendo uma leitura sobre o DSM-5, uma leitura comentada lá na minha página, né? Tá. Por quê? Porque o DSM-5 para o médico neuropediatra, ele é a Bíblia, é o que está escrito aqui. Então, o DSM-5, como que ele funciona? A Associação Americana de Psiquiatria, ela cria grupos de estudo, e esse grupo de estudo não é só de médico, não, é um grupo multiprofissional, muitas vezes. Esses grupos de estudos produzem esse documento, que é esse livro aqui, e de tempos em tempos, a cada 5, 10, 15 anos, é reeditado esse livro, né? Então, na minha perspectiva, é o DSM-5. Eu não tenho nenhum problema com alguém que seja, por exemplo, da linguística, ter uma outra perspectiva, mas eu vou dar para você a perspectiva da neurologia a respeito disso. Muito bem. Existe um capítulo que está na página 66 do DSM-5 que se chama Transtorno Específico de Aprendizagem, tá certo? Quando a gente lê aqui o capítulo de transtorno específico de aprendizagem, ele vai explicando para nós, item por item, o que uma criança tem que ter para estar classificada dentro do transtorno específico de aprendizagem. Se você consegue encaixar a tua criança aqui, aí você passa para um outro item, que é a subclassificação do transtorno específico de aprendizagem. E aí, nesta subclassificação, tem lá, ó, transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura. É o que a gente chamaria de dislexia, né? Aqui está como transtorno específico de aprendizagem com prejuízo de leitura. Existe um outro subitem, que é o transtorno específico de aprendizagem com prejuízo da escrita. E existe um outro, que é o transtorno específico de aprendizagem com prejuízo da matemática. Muito bem. Vamos imaginar, então, que você fez um bom diagnóstico, né? Quer dizer que seu diagnóstico está correto. Então, você tem um indivíduo que não tem deficiência intelectual, porque se ele tiver deficiência intelectual, você não pode fazer esse diagnóstico aqui. Então, você tem um indivíduo que não tem deficiência intelectual, você encaixou todos os critérios diagnósticos e agora você tem um diagnóstico de transtorno específico de aprendizagem com prejuízo da leitura, que é o que a gente chamaria de dislexia. Muito bem. Aí, quando você vira aqui as páginas e você vem para a página 74 do DSM, o último item deste capítulo de transtorno específico de aprendizagem se chama comorbidades, né?
O DSM, Samantha, ao contrário do que as pessoas pensam que é um livro que tem um monte de critério diagnóstico, né? Não, o DSM é um livro riquíssimo. Ele discute as doenças, ele discute as síndromes, ele discute os transtornos na profundeza. Então, quando você chega na página 74, em que fala sobre comorbidades dos transtornos específicos de aprendizagem, então comorbidade de dislexia, aí eu vou ler aqui esse parágrafo, tá? Então está escrito assim, página 74. O transtorno específico de aprendizagem costuma ser comórbido com transtornos do neurodesenvolvimento, entre parênteses, TDAH, transtornos de comunicação, transtornos do desenvolvimento da comunicação e transtorno do espectro do autismo. Acabou. Está na primeira linha aqui. Então, na página 74 está dizendo, vou ler de novo, o transtorno específico de aprendizagem, que eu falei para vocês que pode ser de leitura, escrita e cálculo, está escrito lá, o transtorno específico de aprendizagem costuma ser comórbido com transtornos de neurodesenvolvimento, como, por exemplo, TDAH, transtornos da comunicação, transtorno do desenvolvimento da coordenação e transtornos do espectro autismo. Acabou. Aqui fecha essa questão. E aí, eu posso fazer também uma discussão que ela é uma discussão mais teórica a respeito disso, só que aí precisaria discutir com alguém, eu acho que não vai caber explicar isso aqui, mas precisaria discutir com alguém que entendesse muito da neurofisiologia cerebral, para que se entendesse que aquelas partes do cérebro que gerenciam o aprendizado da leitura e a escrita, que são várias, porção baixa do lobo parietal, porção alta do lobo temporal, o cerebelo, os colículos cerebelares, o feixe cerebelar superior, médio, inferior, tudo isso, o córtex frontal, tudo isso está relacionado ao aprendizado da leitura e da escrita. Não existe sobreposição desses sistemas com os sistemas alterados no autismo. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? E não por outro motivo, eu não fiz esse levantamento, eu poderia pedir para minha secretária fazer, mas eu não fiz esse levantamento, mas eu tenho uma sacolada de crianças com autismo nível 1 com dislexia e descalculia. Mas não é um ou outro, tem um monte, porque essa comorbidade ela é relativamente frequente, né? Então, na perspectiva da neurologia, não há nenhuma dúvida que você pode ter TEA comórbido com dislexia, com desortografia e com descalculia. O que não pode? Você não pode ter transtorno específico de aprendizagem comórbido com transtorno do desenvolvimento intelectual. Você não pode ter dislexia junto com deficiência intelectual. Por exemplo, você não pode pegar uma criança com síndrome de Down, com 12 anos, que não aprendeu a ler e escrever, e dizer que ela é disléxica. Tá certo? Por quê? Porque ela tem um transtorno maior, que é a deficiência intelectual, que envolve o comprometimento do aprendizado acadêmico. Então, se você voltar na página 33 do DSM, que fala sobre as deficiências intelectuais, você vai ver que no segundo item do critério B está escrito lá, comprometimento de componentes acadêmicos educacionais. Então, faz parte da deficiência intelectual, faz parte do transtorno do desenvolvimento intelectual, você ter um comprometimento de aprendizagem de leitura, escrita, cálculo, lógica, do mundaréu de coisa. Então, este diagnóstico comórbido, ele é impossível. Agora, com autismo, é totalmente possível, inclusive, está descrito no DSM como frequente. E normalmente esse diagnóstico, ele é muito confundido, né? Os dois. O grau 1 com a dislexia. O que acontece é que no autismo nível 1 de suporte, né? Bom, uma outra coisa antes, né? Crianças com dislexia, às vezes as pessoas pensam que aquela criança é totalmente normal, que nunca aconteceu nada, aí quando ela chega lá no primeiro, segundo, terceiro ano, ela não consegue ler. Não é isso, né? A dislexia é um transtorno super complexo cerebral. Então, você tem indícios de dislexia desde que a criança é muito pequena. Por exemplo, existe um histórico genético habitualmente muito forte na dislexia. Então, quando você faz um bom diagnóstico de dislexia e você vai checar ali na família, você vai ver que existem outros transtornos associados, né? Você tem outros casos de dislexia, você tem outros casos de descalculia. Então, ou seja, é um transtorno genético provocado por o que a gente chama de genes de pequeno efeito. Então, não tem um único gene que provoque aquilo, mas existe
existe uma comunhão de muitos genes que alterados provocam a dislexia. Outra coisa, uma parte considerável das crianças com dislexia vão ter algum atraso da fala no começo da vida. Às vezes é um Sim. atraso muito discreto, que passa ali como um transtorno de linguagem, alguma coisa, e que rapidamente a criança entra. Mas quando você faz um recordatório, você vai ver que essas crianças, uma boa parte delas tinha atraso da fala. Ou seja, não é que a dislexia começa assim quando a criança faz 6 anos e não consegue ler, né? Outras, existe, por exemplo, uma relação entre dislexia e problemas de nascimento. A gente sabe que a prematuridade aumenta o risco de diagnóstico de dislexia, assim como acontece, por exemplo, no transtorno do espectro do autismo. Bebês prematuros, como eu falei, têm o dobro de risco de terem diagnóstico de autismo, né? Então, nesse caso, você percebe que existe um passado ali que pode sugerir um transtorno do neurodesenvolvimento. E isso acaba, Samantha, virando um complicador ali, né? Porque as pessoas começam a confundir as coisas. Agora, veja assim, quando você tem o autismo nível 1 de suporte, obrigatoriamente você está falando de uma criança de inteligência normal, tá certo? Porque se tiver deficiência intelectual no autismo, você já passa para o nível 2 ou Nível nível 2. 3. Então, qual que é a questão? A questão é a seguinte: se você tem uma criança com autismo nível 1 de suporte, e essa criança, aí é o pulo do gato, e essa criança não apresentar nenhuma barreira comportamental, ela vai ter um aprendizado normal na escola, porque ela não tem deficiência intelectual. Qual é o problema? O problema é que, obviamente, a maior parte das crianças com autismo nível 1 de suporte, que, portanto, não tem deficiência intelectual, apresentam barreiras comportamentais. E para você aprender, não basta você ter inteligência normal, tá certo? O aprendizado é um comportamento complexo. Então, para você aprender, você precisa de que várias coisas deem certo ali. Então, se você tem déficit de atenção, se você tem um comportamento antissocial e por isso você perde muita aula na escola, se você tem um transtorno de processamento sensorial relacionado ao autismo nível 1 e o ruído ali da escola te incomoda demais, tudo isso vai levar a uma dificuldade de aprendizado. E uma pessoa mais incauta, uma pessoa que não conheça tão bem os critérios diagnósticos, pode utilizar esta dificuldade de aprendizado para pensar em dislexia. Só que são coisas totalmente diferentes. Tá certo? São coisas totalmente diferentes. Quando você tem o diagnóstico, primeiro o diagnóstico de dislexia você vai fazer em autista nível 1, né? Que é o autista nível 2, 3, você nem consegue perceber isso aí na grande maioria das vezes, né? Mas no autismo nível 1, quando você vai fazer o diagnóstico da dislexia, a verdade é que não importa se ele é autista ou não, porque você está falando de sistemas que são totalmente diferentes, né? Então, no autismo, a gente está falando de determinados comportamentos aqui. Você vai falar de comportamento social, de comportamento verbal, de um monte de coisa, de comportamentos restritos, de comportamentos repetitivos. Na dislexia, você não vai falar nada disso. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Não. Então, o diagnóstico da dislexia, ele independe do diagnóstico do autismo. Exatamente por esse fato é que pode ser um diagnóstico comórbido. Você pode ter as duas coisas no mesmo indivíduo. E ele é mais complexo, né? Demora mais para a gente realmente fechar um diagnóstico, porque a gente pode fechar um diagnóstico depois dos 9 anos de idade, que ele terminou, né? Toda a parte de alfabetização, o primeiro ano, o segundo ano. Até então, pelo menos, eu dou hipótese diagnóstica, até ele completar o ciclo, para eu refazer, depois de 6, 7 meses da minha avaliação, refazer essa avaliação para falar sobre a dislexia. Mas você sabe que eu já peguei crianças veio com diagnóstico de dislexia, mas tinha um prejuízo muito maior na atenção e era isso que era a dificuldade. Então não era dislexia, era um problema de atenção que veio um diagnóstico errado também. Isso eu já peguei É. também um caso assim. Isso o DSM, ele tem uma perspectiva sobre isso, né? Quando ele fala ali da comorbidade entre dislexia e autismo, ele cita também ipsis literis a comorbidade aliás, cita antes até a comorbidade de dislexia com TDAH.
É Sim. muito comum a comorbidade de dislexia com TDAH. Dependendo do quanto esse TDAH traz prejuízo, porque se você tiver um TDAH mais tranquilo, tal, com pouco prejuízo pedagógico, você não vai ter dificuldade para diferenciar TDAH com dislexia e TDAH sem dislexia. Agora, se você tiver um TDAH moderado, com mais sintomas, com mais severidade, né, aí é claro que ele não vai prejudicar só a leitura e a escrita, ele vai prejudicar o aprendizado como um todo, né? Mas é claro, pessoal, que com experiência você consegue perceber as coisas, né? Você consegue diferenciar essas coisas, né? Tem uma coisa, Samantha, que eu sempre que o pessoal começa com essa história que não pode ter diagnóstico comórbido, coisa e tal, eu gosto de fazer um retrospecto, né, e voltar a 6.000 anos atrás, porque há 6.000 anos atrás é quando a gente encontra a escrita cuneiforme, né? A escrita cuneiforme é talvez o primeiro sistema de escrita mais estruturado que a gente teve, é a escrita cuneiforme. Os primeiros exemplos de escrita cuneiforme, eles foram encontrados na Mesopotâmia. Seria mais ou menos onde hoje é o Iraque, alguma coisa assim, né? Naquela região ali. Só que a escrita cuneiforme, isso há 6.000 anos atrás, ela não era formada por letras, ela eram dados iconográficos. Então, a escrita cuneiforme, as pessoas reproduziam aquilo que elas viam, né? Então, por exemplo, não estava escrito árvore, existia a forma de uma árvore, né? E por que que isso a gente hoje sabe? Primeiro, porque existem dados ainda da escrita cuneiforme hoje. Segundo, porque cuneiforme vem de cunha. Cunha é um metal em que eles usavam para bater e para você esculpir ou a madeira ou a argila. Então, quando você usava essa cunha, você conseguia estruturas gráficas ali que elas eram muito grosseiras, né? Então não haviam letras, na verdade, havia uma questão iconográfica. Nesse momento, o cérebro humano ele não usava a área da leitura para identificar a escrita cuneiforme. É muito tempo não, 1.000 anos depois, portanto, há 4, 5.000 anos atrás, que no Egito surgem os hieróglifos, né? E os hieróglifos eram diferentes, porque os hieróglifos, eles já eram uma mistura de uma grafia iconográfica, ou seja, haviam desenhos ali também, desenho de um crocodilo, por exemplo, mas começavam a haver letras. E é nesse momento, há 4, 5.000 anos atrás, que se começa o cérebro a desenvolver a área primária da leitura e da escrita, né? Existem textos também que mostram que a escrita chinesa ela já tem mais de 6.000 anos, mas a escrita chinesa ela envolve outras áreas do cérebro que não todas, né? Chinesa, japonesa, tal, elas envolvem outras áreas do cérebro que não são só as áreas primárias da leitura e da escrita, elas envolvem áreas visuais primárias também. Então, o que eu quero dizer, resumindo, que há 4, 5.000 anos atrás começou a desenvolver no cérebro a área primária da leitura e da escrita. Só que os transtornos do neurodesenvolvimento, eles não datam de 4 ou 5 mil anos atrás. Os transtornos do neurodesenvolvimento datam de 5 milhões de anos atrás. Então, quando surgiu o primeiro animal na Terra que parecia alguma coisa que viraria o Homo sapiens, e aí então eu estou falando do Australopiteco, isso há 5 milhões de anos atrás, naquele momento já havia o transtorno do neurodesenvolvimento, porque o transtorno do neurodesenvolvimento ele não tem a ver com o aprendizado, ele tem a ver com a estrutura, com a neurofisiologia do cérebro. Então, quando surgiu a área da leitura e da escrita no cérebro, o cérebro já existia funcionando dessa forma como a gente tem hoje há 4 milhões de anos. Portanto, do ponto de vista neuropaleontológico, o que uma coisa tem o que ver com a outra? Uma coisa simplesmente não tem nada o que ver com a outra, né? Ou seja, quando surgiu a leitura e a escrita, os transtornos do neurodesenvolvimento já existiam há milhões e milhões de anos aqui. Então, de fato, eu não consigo compreender da onde o pessoal da linguística explica isso sob uma outra perspectiva, mas eu não consigo compreender do ponto de vista da neurociência o porquê é que nós precisamos ainda discutir a comorbidade
de duas coisas que não tem nada a ver. E veja, se a gente vai discutir a comorbidade de autismo e dislexia, também precisaríamos discutir a comorbidade do TDAH com dislexia, simplesmente porque muitos sistemas do TDAH eles estão presentes no transtorno do espectro do autismo, não por outro motivo. 81% das pessoas autistas têm TDAH e você nunca vai ouvir ninguém discutindo dislexia com TDAH, porque isso é óbvio, tá certo? Essa tríade dislexia, TDAH e desordem do processamento auditivo central, isso é óbvio, todo mundo que faz consultório vê isso aí, TDAH, dislexia e desordem do processamento auditivo central. Então não entendo porque do ponto de vista neurofisiológico a gente discute a comorbidade com o autismo e não discute a comorbidade com o TDAH. Samantha, será que caiu? Não, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá aí? É que eu tirei o áudio. Comecei a procurar leituras, artigos para entender melhor sobre a dislexia com autismo esse mês. Eu pouco achei. Não tem grandes artigos. Eu particularmente achei 2, 3 artigos para eu fazer uma boa leitura sobre a dislexia e o autismo. O transtorno de déficit de atenção, não achei de monte, 70% das pessoas que têm dislexia têm transtorno de déficit de atenção, mas o autismo não é nem artigo quase eu achei, doutor. Eu acho que tem várias perspectivas aí, né? Uma perspectiva é que a gente não tem como comparar o autismo com o TDAH, por exemplo, porque o TDAH é um transtorno muito antigo. E existe um livro de 1789, aonde já se citava, 1789, eu estou falando então do final do século XVIII, aonde já se citava o TDAH. Ou seja, o TDAH ele é muito mais conhecido que o autismo. O autismo, Samantha, é um transtorno muito recente. Até pouquíssimo tempo atrás, a gente estava falando que autismo era esquizofrenia em criança. Ué, Bleuler, quando Bleuler começa a falar de autismo, ele fala claramente, o primeiro, segundo DSM, o primeiro, segundo e o terceiro DSM da Associação Americana de Psiquiatria não tem autismo. O autismo faz parte de outros transtornos, né? Quando Leo Kanner, em 1940, publica o artigo seminal sobre transtorno do espectro do autismo, ele confunde aquilo, sintomas ali do autismo com esquizofrenia. Então, veja, o autismo ele é um transtorno muito recente. Então, e outra coisa, né? É muito mais fácil você fazer diagnóstico de TDAH do que de autismo, né? Vamos lá, o TDAH, você abre aqui no DSM, tem 19 critérios diagnósticos. Desses 19 critérios diagnósticos, se você cumprir 6 do primeiro grupo e 6 do segundo grupo, você tem diagnóstico de TDAH. É o SNAP-4, né? Quer dizer, é fácil fazer. Autismo é muito mais complexo. E tem um agravante. Eu falei para vocês que a dislexia, você vai pensar no autismo nível 1, porque o autismo nível 2, 3, como a imensa maioria vai ter ou deficiência intelectual, ou vai ter um comprometimento de comportamento tão intenso que ele não permite o diagnóstico da dislexia. No autismo nível 1 é quando você vai pensar em dislexia. Aí tem um outro problema. O diagnóstico de autismo nível 1 numa criança de 6, 7, 8 anos de idade é muito difícil. Que só faço autismo. Eu trabalho com autismo todos os dias da minha vida. Eu tenho mais de 1.000 e poucos pacientes autistas. Eu, às vezes, olho para uma criança de 6 anos de idade, 7 anos de idade, e eu falo para a mãe, eu não sei se ele está no autismo nível 1 ou não. A complexidade do comportamento ainda não atingiu um nível que me permita dar esse diagnóstico. Eu tenho impressão que ele é autista, mas eu não tenho certeza que ele está no autismo nível 1. Então você veja, se eu, que só lido com isso, olho para uma criança no início da idade escolar e tenho dúvida se ele é autista nível 1 ou não, quando você vai pensar na comorbidade de autismo nível 1 com dislexia, é muito complexo, muito complexo, não só do ponto de vista do diagnóstico, mas do ponto de vista também de você entender o funcionamento desses dois transtornos de forma comórbida, né? E não é uma consulta, né? É muito recorrente acontecer isso quando famílias me procuram sobre em uma consulta eu conseguir o diagnóstico. Isso eu acho um crime, doutor. Samantha, eu já falei esse dia, tinha que prender. Eu tenho paciente que eu estou acompanhando há anos.
Hoje, por ocasião, hoje, eu atendi uma criança que hoje ela está com 5, ela acabou de fazer, ela está com 5 anos e uma semana, atendi hoje. Eu acompanho esse menino desde 1 ano e meio. E a cada 1 ano, essa mãe leva essa criança para mim. Sabe o que que eu estou há quase 5 anos falando para a mãe? Eu não sei. Ela levou hoje de novo, o menino tem 5 anos e uma semana, 5 anos e 11 dias hoje. E eu falei para ela, falei assim, linda, vou lhe dizer o que eu disse ano passado. Eu não sei, eu não tenho certeza se seu filho está no transtorno do espectro do autismo ou não. Existem características aqui que me sugerem isso, mas se eu pegar o DSM e for batendo uma por uma, ele não fecha o diagnóstico. O que, que provavelmente vai acontecer com esse menino? Quando esse menino estiver lá com seus 15, 16, 17 anos, se essa mãe estiver me aguentando e ainda estiver comigo, provavelmente eu vou dizer, ó, teu filho é autista nível 1. Mas por que que eu vou dizer isso? Porque hoje o comportamento que aquele nenê de 5 anos tem é suficiente para o que ele precisa fazer. Agora, existem comportamentos que uma pessoa de 15, 16 anos tem que ter, que uma criança de 5 anos não tem. Então, pode ser que o comportamento que essa criança tem hoje aos 5 anos da idade é suficiente para ela não ter prejuízo significativo. Agora, quando ela tiver com 15, 16 anos da idade, talvez aquele comportamento que essa criança tenha não seja mais suficiente e aí então ele passa a ter prejuízo. Se ele passa a ter prejuízo, a gente tem que dar o diagnóstico. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou em aula. Existe uma habilidade social que a gente chama de habilidade social de relacionamentos íntimos, né? Você concorda que um nenê de 4, 5, 6 anos de idade, ele não tem que ter habilidade social de relacionamento íntimo, porque ele não tem relacionamento íntimo com ninguém. Agora, quando essa criança que hoje tem 5 anos chega com 17, ele quer conseguir uma namorada. Aí ele precisa ter um grupo de habilidades que são as habilidades de relacionamento íntimo. Se lá, com 17, ele não tiver, ele vai pontuar para o transtorno do espectro do autismo. Se aqui, com 5 anos, como não existe essa habilidade, eu não tenho como pontuar. É por isso que muitos diagnósticos bem feitos de autismo nível 1, eles vão ser feitos na adolescência, vão ser feitos na juventude, vão ser feitos às vezes na adultez. Então, quando você fala de dislexia, você concorda que você está falando de um negócio ali 6, 7, 8, 9 anos? Ué, porque é ali, quando a criança começa o processo de alfabetização, você não vai falar de dislexia com 4 anos de idade. Então, a partir de 6, 7, 8, 9 anos de idade é quando você começa a pensar nisso. O diagnóstico de autismo nível 1, você não consegue fazer nessa idade. Portanto, a comorbidade, ela fica muito prejudicada, porque a gente consegue fazer o diagnóstico da dislexia, os critérios diagnósticos são ajustados para essa idade, mas você não consegue fazer o diagnóstico do autismo nível 1. Portanto, se você não consegue fazer os dois diagnósticos, você não vai ter artigos falando sobre esse diagnóstico. É por isso que você vai na Bireme e tem dificuldade de achar os artigos. Bireme não, agora é PubMed, né? Eu tive grande dificuldade mesmo. Doutor Paulo, eu queria agradecer, né? Eu queria suas considerações finais aqui, para não pegar tanto o seu tempo. Imagina. Foi um prazer, Samantha, um prazer. Eu vou fazer, sabe o quê? Eu te falei que eu estou fazendo uma leitura do DSM-5, né? Eu estou acompanhando. Sabe o que eu vou fazer, menina? Eu acho que eu vou dar um pulo do DSM-5 para fazer a revisão sobre os transtornos específicos de aprendizagem, para usar essa live que a gente fez aqui. Então, em vez de eu ir na sequência, eu acho que eu vou pular, e daí os próximos vídeos que eu vou gravar sobre isso, e daí eu vou te marcando e você vai distribuindo isso junto comigo. Vamos, ótimo, conta comigo. Faz o collab e a gente vai distribuindo. Eu estou acompanhando já. Quem não estiver acompanhando, vai lá, acompanha, já é uma aula, né? É gostoso, é gostoso. O DSM é um baita de um livro, sabe? É um baita do livro e é uma pena que hoje em dia as pessoas não dediquem mais tempo à leitura desse livro, porque aqui tem quase tudo que a gente precisa saber, né? Eu só tenho que agradecer a qualidade de informação que o doutor, todos os dias, né? Fora o vídeo, eu não sei de onde, já falei isso, né? Não sei de onde tanto tempo de gravar vídeo. Uma diversão para mim, na verdade. Eu trabalho na clínica e me divirto aqui no meu estúdio. Ai, que bom. Doutor, muito obrigada.
Muito Obrigado, obrigada pela Samantha. noite. Agradeço aí todo mundo, as pessoas que eu vou deixar gravado, vou passar lá também para você. E obrigado e uma boa Perfeito. noite a todos. Boa E noite, vamos pessoal. Que fazer Deus abençoe. e vamos fazer a dois, né? Vamos arrumar uma polêmica, porque polêmica é comigo mesmo. Vai encher de gente comentando aqui embaixo dessa história da dislexia e do autismo. Você fica só vendo. Vai, nossa, eu adoro, Vão incomodar com adoro. essa história. Não, mas incomodar, é que há pouco tempo a gente se conhece, mas quem me conhece sabe, eu adoro incomodar, então é comigo mesmo. Então, É fechou. incomodar aguça as pessoas a buscarem informação. E é isso que falta na sociedade. Informação de qualidade, sem achismo, sem o que eu tenho serve para o outro, sabe? Então, Agora, eu vamos vou falar buscar uma última estudar. coisa aqui. Vou falar uma última coisa para encerrar, Samantha. Quem for dizer que não tem a comorbidade, não pode dar opinião. Tem que mostrar onde está escrito. Porque eu mostrei, tá Isso. aqui, ó. Eu mostrei aqui, ó, tá no DSM-5, que é esse livro aqui. Eu li o trecho para vocês. Então eu não quero saber de opinião. Eu quero saber aonde que está escrito que não pode e a explicação técnica do que não pode. Se for só opinião, daí eu não discuto, porque opinião cada um dá a sua, né? Eu quero Claro. saber qual é o documento em que está escrito isso aí. Tem que provar, né? Vamos fazer um print e colar. Quem sabe a Fechou. pessoa não só ver, né? Obrigada, boa noite a todos e Deus abençoe. Obrigada. Até mais, pessoal.